ficar na casa do Senhor, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que excede todo entendimento. Coisas nos entristecem como essa tragédia. Pouco mais ou pouco menos de um ano, outra barragem se estourou lá em Mariana. Simplesmente as pessoas não fizeram nada. As pessoas elas não dão atenção. O que importa para as pessoas é auferir lucros. O que importa para as pessoas é elas estarem bem. Quando eu vi o presidente da Vale falando, eu via realmente nos olhos dele, pelo menos se ele não tivesse um bom mentiroso, mas você olha nos olhos daquele homem, ele estava realmente triste com aquela situação. Estava consternado com aquela situação, mas muitos não estão ligando não. Se a pessoa recebeu o lucro dela, entendeu? Seja permitido um certificado de ok ou não, entendeu? As pessoas elas não estão preocupadas. A gente começa a ver na televisão, nas mídias sociais, pedido de ajuda, de água, e nós ficamos receosos, será que esse material ele vai realmente para lá ou não? E isso endurece o nosso coração. Isso é triste. Nós como cristãos somos alcançados desta forma. Será que se eu ajudar, esse recurso vai? Em outras tragédias, as pessoas elas pegavam essas doações e vendiam em preços altos. Então a gente vê a malignidade do ser humano cada vez mais enchendo a medida. Em certa passagem da Bíblia, não me recordo o endereço, o Senhor é questionado em relação à destruição de algum povo. E o Senhor fala, não encheu a medida da iniquidade ainda, ou seja, o pote ainda vai encher um pouco mais. E tem tudo a ver com o tema que nós estamos trabalhando dentro dos atributos de Deus, é a paciência dele. Uma paciência que ela é grande, mas ela tem limites. Começamos falando na semana passada, nós introduzimos esse tema na semana passada, falando que a paciência de Deus é uma forma dele expressar a sua bondade, e que um sinônimo dessa paciência, que nós vemos com mais frequência, é denominada como longanimidade. Definimos essa longanimidade ou paciência como poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo. É o domínio próprio de Deus em relação ao juízo sobre a minha vida, a sua vida e a vida de todos os seres humanos, que procedem desta maneira, como nós citamos, e outras muito piores. Deus tem domínio próprio e Ele também nos concede domínio próprio através do dom do Espírito Santo. E nós temos que buscar essa condição de eu sou um cristão pavio curto. Isso não é uma coisa que reflete o cristão. O cristão ele tem que se esmerar em trabalhar isso. Uma pessoa que eu estou ministrando sobre nessa área de falta de paciência, e aí eu dei para ela um livro sobre ira, arrancando o mal pela raiz, é um livro que trata especificamente sobre isso. E a pessoa fala assim, não, eu estou lendo porque essa semana até eu me espantei comigo mesmo. Essa falta de paciência que nós temos com o outro, ela é algo que remete à soberba do nosso coração, porque nós achamos que nós merecemos e nós não merecemos nada. A ação de Deus é uma ação benigna, apenas, única e exclusivamente pela sua graça e pela sua longanimidade, porque senão nós seríamos consumidos, eu seria consumido. Não adianta nós queremos estabelecer padrões humanos de comparação, de bondade, porque nós não temos este padrão, e nós falamos na semana passada sobre o padrão que é Cristo. Falamos também, como nós falamos de todos os outros atributos, que eles são essenciais em Deus, eles fazem parte de Deus. Deus é quem é, porque Ele é todo paciência, como Ele é todo amor, como Ele é todo justiça, como Ele é todo ira. Falamos também que Deus ele é o autor da paciência, como dos outros atributos, mas todo atributo, eu repito, isso não é originário de alguém. E a gente tem que quebrar essa forma de pensar em que nós achamos que nós podemos alterar o espiritual ou emocional de Deus através das nossas ações, e nós não podemos. As nossas ações de misericórdia para Deus são como lixo. Ele fala isso. Na reunião de quarta-feira estava apenas eu, a Edilene e a Tamis, e ela falava assim, eu vou lá orar no monte. Orar no monte é muito legal, mas não vai trazer nada demais para ela, um grau de merecimento ou um benefício de Deus. Simplesmente é um privilégio que ela tem de ir lá se relacionar com Deus, mais nada.
campanhas e toda sorte de coisas que as pessoas criam, simplesmente para tentar forçar Deus a uma situação, chegando ao ponto de líderes religiosos falar assim: olha, dê o seu dízimo que a gente vai colocar Deus na parede. Eu não sei até onde vai a ignorância humana em achar que eles são superiores ao próprio Deus. Mas Deus, Ele na sua paciência, Ele serve de exemplo para nós. Ele mostra para nós que nós temos que ser como Ele. Então, quando você se indignar com o teu próximo, por qualquer situação que seja, lembre-se que Deus, Ele é paciente com você, não segundo a tua medida, mas segundo a medida dele. E nós começamos a falar sobre os objetos da paciência de Deus, e graças a Ele, unicamente a Ele, nós, servos, somos os primeiros alvos do seu amor. Mesmo quando nós não o conhecíamos, nós tínhamos um selo, e Ele tinha mais paciência conosco para que nós pudéssemos nos arrepender. Você conhece melhor a tua história do que eu, e nós todos sabemos onde nós passamos, o que nós fizemos, o que nós pensamos e falamos, e como Deus foi misericordioso conosco antes de nós termos a Cristo, em que Ele não olhava para nós, Ele não conseguia ver o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, mas mesmo assim Ele era misericordioso. Deus, Ele é paciente, porque Ele aguarda que os eleitos, que os filhos, eles se arrependam e sejam salvos. Quando Deus, Ele é quando Deus é tolerante, Ele indica que Ele é temporariamente, e aparentemente ignora, mas Ele não ignora, Ele simplesmente permite que nós nos arrependamos. No final da aula nós falamos de 2 Pedro 3,9, que fala que Ele não retarda o Senhor a sua promessa, e as pessoas elas acham que Deus ele atrasa. Tem ditados como: Deus tarda, mas não falha. Isso não está na Bíblia e não existe. É no mínimo uma blasfêmia dizer que Deus tarda, que Deus chega atrasado. Você chega atrasado, Ele não. Ele está sempre no horário certo. Você atrasa, Ele não atrasa. Você deixa de cumprir as suas obrigações, Ele não. Então, quando a pessoa fala que Deus tarda, mas não falha, no mínimo ela está testando que ela não conhece nada de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas, só se o torto for você, só se o torto for eu. Não retarda o Senhor a sua promessa, Ele age exatamente dentro do tempo dEle, dentro dos planos dEle. Os planos dEle não podem ser frustrados e acontecem conforme o seu desejo, a sua vontade. O propósito da sua longanimidade é a salvação dos seus, para que nenhum deles pereça. Se Ele não tiver paciência sobre a minha vida e sobre a sua vida, o que acontece é que nós somos consumidos. Ele retarda esta ira. O segundo alvo, o segundo objeto do amor de Deus é com os ímpios, aqueles que não serão salvos. Há pessoas de Adão para frente, não sei se Adão vai estar também como um salvo, não sei, mas há pessoas que, por mais que nós falemos, por mais que nós testemunhemos, por mais que nós tenhamos uma vida cristã perante eles, por mais que todas as oportunidades Deus dê, a pessoa vai falar não, e não tem nada que você possa fazer. Mas mesmo sobre essas pessoas, Deus, Ele continua estendendo a sua benignidade, a sua longanimidade. No ponto anterior, tratamos dos eleitos que vieram a ser objeto da paciência de Deus, que tinha por objetivo a salvação deles. Nesse caso, é uma paciência para aqueles que não serão salvos. Romanos 9:22. Um versículo como esse, lido, se você prestar atenção, no mínimo vai trazer choque. Que diremos, pois? Na verdade, o apóstolo Paulo está falando sobre a ação divina de Deus junto à igreja de Roma, e está explicando para eles. Que diremos, pois? Quem somos nós para questionar Deus? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
Ele suportou com longanimidade os vasos de ira. Deus, Ele suporta os vasos de ira, preparados para a perdição. Daí as pessoas, elas piram, elas ficam perdidas. Há pessoas que vão para o inferno. E mesmo assim, Deus concede longanimidade. E quando Deus concede longanimidade sobre essas pessoas, o que nós como filhos fazemos? Ficamos indignados. Ficamos chateados. Lembra de Jonas? Nínive, nós já falamos sobre isso. Jonas ficou indignado. Como Deus permitiu que aqueles homens se arrependessem, fazendo o que eles fizeram, sendo quem eles eram. Esse verso merece uma atenção especial. Nos capítulos 8 a 11 de Romanos, Paulo está tratando da redenção dos pecadores eleitos e da reprovação dos outros pecadores. Tudo sendo resultado da soberania de Deus, seja no seu amor, pelo que redime, ou na ira, por aqueles que decidem não salvar, e não há nada que você possa fazer. Não concordo, vai continuar sendo do jeito que Deus quer, porque você não pode fazer nada. Mas o que agir? Como agir? Continuar pregando, continuar falando, continuar orando, continuar testemunhando. Esta é a minha função, esta é a sua função. A função de juiz já tem uma pessoa que toma cargo dele, e chama-se Deus. Você não está nesta função de juiz, você está na função de semeador da palavra, apenas isso. No verso acima, Romanos 9, 22, que nós lemos, Paulo fala da paciência de Deus para com os últimos. Quem? Com aqueles que vão para o inferno. Esses que não forem objetos da sua misericórdia são tratados com uma paciência que é muito prolongada. E nós vemos as coisas acontecendo, e Deus continua mantendo, continua propagando, continua prolongando a sua longanimidade. Observe que o texto diz muita longanimidade, não é pouca, não é suficiente, é muita. Essa paciência prolongada tem como causa o poder de Deus. Deus mostra nos ímpios o poder que Ele possui sobre si mesmo, não mostrando imediatamente o seu juízo. Nós queremos é sangue. Falávamos na semana passada, quando nós vemos uma notícia, a gente se alegra quando aquilo, fala assim, não, vai morrer, vai matar. Porque nós queremos sangue, nós queremos justiça imediata. Mas sobre nós a mesma medida? De jeito nenhum. Nós não queremos esse tipo de julgamento sobre as nossas vidas. Nós queremos um julgamento mais manso. Nós queremos um julgamento mais longânimo. Mas e sobre o outro? Morte, sangue. Na passada acho que a gente leu um versículo, né, sobre Jacó e Esaú, né? Um versículo falando também que Deus usa de misericórdia para cumprir Ele quer, né? Ou para quem Ele quer. E às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente vê duas situações. Eu nem diria às vezes, eu falaria sempre, porque o nosso coração ele sempre pensa assim. A gente vê duas situações, vendo a misericórdia de Deus e outra a ira, né? E a gente às vezes quer encaixar Deus na nossa mente, né? E não consegue. De jeito nenhum. Os pensamentos de Deus, eles excedem os nossos pensamentos. A mente de Deus, ela excede a nossa mente. E não adianta nós queremos entender o agir de Deus, porque na sua grande maioria basta-nos apenas aceitar. Todavia, a despeito de possuir uma paciência prolongadíssima, Deus pode sustar a manifestação dela. Qual o limite da paciência de Deus? Deus é paciente até que resolva mostrar a sua ira. O que é a ira de Deus? Será que Deus realmente cansou? Bateu o pé e falou, cansei? Simplesmente dentro dos planos, dentro do que Ele determinou, vai até ali. Dali para frente, chega. A gente vê isso na situação com os profetas, em que Deus fala, profeta, não adianta você orar mais. Até aqui, olha o cheirinho, hein? Até aqui, eu permito. Até aqui, não ore. Você vai ver isso no contexto pré-babilônico,
em que Deus fala: não ore pelo meu povo. Que estranho. Deus é paciente até que resolva mostrar a sua ira e a sua justiça em ação. Para essas pessoas que são chamadas vasos de ira, que de antemão foram preparadas para a perdição, Deus mostra mesmo assim a sua paciência. É por essa razão que vemos pessoas ímpias que parecem intocadas a despeito dos seus pecados. Salmo 73. Quando Deus aplica a ira, será que entra aquele versículo que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento? Todos quem? Quem que Deus quer que todos se salvem? Os eleitos. Porque há a possibilidade, Benícia, de Deus falar assim: eu quero que a menina seja salva. Ele, como Deus criador, e você dizer não para ele? Se você tiver essa possibilidade, ele deixa de ser soberano. Entendeu? E aí o homem ele tem uma autoridade maior do que lhe é concedida. Tá? Então, no caso dos ímpios, a ira é por outra questão, né? Não é por uma questão de arrependimento. O contexto é para arrependimento, porque no dia do juízo, a pessoa ela não vai pegar e chegar e falar assim: eu não tive a oportunidade. Entendeu? E o que vai acontecer é: eu tive, olha aqui, ó. Olha como você teve a oportunidade aqui, 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 aqui. Então, o julgamento de Deus, para que ele seja justo, ele vai dar a oportunidade. É lógico que quando nós estivermos na presença do Altíssimo, a nossa tendência é abaixar nossa cabeça e nos calar. Mas se a pessoa questionar alguma coisa, Deus aí não pode ficar: eu vou ver, não, tá aqui, ó. Olha como eu tive paciência com a Menísia nesse domingo. Olha como eu tive paciência com a Menísia naquele caso. Olha aqui, Menísia. Você teve essas oportunidades de arrependimento e você falou o quê? Aleluia. É a forma de julgamento. Salmo 73. Com efeito. Peraí. Agradeço a disposição. Tá? Salmo 73. O contexto de Salmo 73 é um salmo de Asaf. Ele era um sacerdote. E ele, o que acontecia? Ele olhava para as pessoas prósperas e ficava invocado. Pastor, o salmista, dentro desse texto santo, ele ficava indignado. É lógico que ele é ser humano que nem você. Devagar, Benito, vai devagarzinho. Pode ir. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com o coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. O que resvalaram os pés? Escorregar. Quase que ele tropeçou. É como se um pé colocasse na frente do outro, entendeu? Pela situação que ele vai descrever. Pouco faltou para desviar os meus passos. O salmista fala: quase eu caí da fé. Quase a situação que eu estou enxergando me trouxe tanta indignação que quase eu caí da fé. Continua. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eles eram arrogantes? Eram. Eles eram perversos? Eram. E eles eram também prósperos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e leve. Não sei o que é neve. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um calor, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos sofrem de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, mantejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Qual mais um? Contra os céus desandam a boca e a língua percorre a terra. Tá, e aí o salmista, ele está indignado, porque o que ele vê é: eu tento seguir os meus caminhos do Senhor e estou vivendo dessa condição, com luta, dificuldade, tendo que acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo. Eu olho o outro, ele não tem nenhuma preocupação, está tudo na boa com ele. Muitos crentes ainda hoje ficam pensando que Deus está ausente da realidade e que não se importa mais com o mundo que criou. E isso é uma teologia em que crê que Deus criou o mundo
que abandonou. Nós somos teístas, com T, teístas. Nós cremos um Deus poderoso que criou todas as coisas e continua cuidando da nossa terra. Os deístas, com D de dado, eles acreditam que Deus criou e empurrou. Se vira, vai embora, faz o que você quiser. Muitos crentes ainda hoje ficam pensando que Deus está ausente da realidade e que não se importa mais com o mundo que criou. Como que você observa isso? Na sua vida. Quando Deus dá uma ordenança, dá uma direção para você fazer algo e você fala, não, eu vou por tal caminho. Você é salvo, você é eleito. Você sabe como tem que agir e você fala, não, eu vou agir de tal jeito. Deus está demorando demais, então eu vou tomar a decisão. Quando as pessoas elas vêm pedir conselho, vêm pedir aconselhamento, e eu falo, é tempo de orar, não é tempo de fazer nada, espera. Mas eu não aguento, pastor, eu tenho que fazer algo. Espera. Quando vem, a pessoa já vem com o resultado. Olha, pastor, eu fiz e deu errado. E agora? Se vira. Nós temos que entender que as coisas de Deus, elas não são feitas no tropicão. Essa condição que a gente vê, por exemplo, nas mídias, como o negócio de venda. Venha hoje, é só até hoje. Compre a sua televisão, senão você não compra mais. Compre o seu carro, a sua casa. Não entra nessa não. Não entra nessa não. Ou você faz isso, ou vai... Não, calma. Nenhuma situação da Bíblia aparece dessa forma. Então eu posso remeter a mim. Eu tenho que ter sempre um tempo para eu colocar na presença do Senhor. Senhor, será que o Senhor quer que eu faça isso? Será que é desejo? Será que é vontade do Senhor? Será que é do teu plano que eu faça isso? Salvo, pastor. Realmente a gente olha para algumas pessoas. A Lavínia continua falando às vezes, né? Não tem problema não. Vamos perdoar ela. A gente olha para algumas pessoas, sei lá, políticos, artistas, pessoas assim, e a gente vê que às vezes a pessoa, parece que Deus deixa a pessoa correr à solta a vida toda, né? Soberba, assim, e não acontece nada. Isso é bom ou ruim? Pro cara. Porque ele só corrige. E se ele não açoita e não corrige? Não é filho. Se Deus te der a oportunidade, depois de João, provavelmente te deve ministrar aqui na igreja Romanos. E você vai ver Deus fazendo isso. Você quer seguir por esse caminho? Vai! Romanos capítulo 1, 2, 3, você vai ver o contexto de que a igreja de Roma estava totalmente perdida. Estava num contexto totalmente pervertido sexualmente. Homens trocando, o que a gente vê hoje? Homens tendo relações com homens, mulheres com mulheres. E aí Deus fala através do apóstolo Paulo, você quer? Vai! Além dele deixar, ele prepara situações, ele prepara armadilhas para que a pessoa caia. Deus faz isso? Faz, está lá na Bíblia. Ontem, a Rô estava ouvindo um áudio lá, se eu ouvi bem, a mulher estava falando que o livro mais homofóbico é a Bíblia. E a mulher estava contestando, entendeu? Não era isso? Contestando. Então, contestando que se quer acabar com isso, com homofobia, a primeira coisa que tem que fazer é acabar com a Bíblia. Olha, que doido. Mas esse é o contexto da perseguição que eu falo para vocês, em que haverá tempo em que a gente não vai poder ter essa liberdade de eu ir lá e comprar 10 Bíblias. Não vai ter essa liberdade. Simplesmente as pessoas elas vão ser tolhidas. Eu estou vendo uma série com a Rosângela lá que fala de Istambul, muito lindo, maravilhoso. Vai lá! E entra no país, vai lá! E coloca uma Bíblia dentro, vê o que acontece. Vai lá! A gente pode olhar para a China também. Vai lá! Está acontecendo na China também, perseguição. Vai lá na Coreia do Norte! Entra lá, eu quero ver turismo. Eu gosto muito do Yang Chun-Pang lá, entendeu? E eu quero ver tudo que ele está fazendo. A hora que o cara abrir sua mala, se ele vir uma Bíblia, você vai ver o que acontece. Vai lá. Como é o nome daquelas pessoas que ficam por trás das prostitutas para... Cafetões. É. Aí, uma vez eu vi um comentário da mulher do jornalista do canal 2, né? Aquela que fala, sem censura, né? Aí ela falando que falava que a Bíblia é o livro mais homofóbico e ela falando que Abraão era o homem mais cafetão da Bíblia. Mas a interpretação das pessoas é segundo o que elas têm de pressupostos. Não, outro. É segundo o pressuposto que eles têm. E a gente tem que tomar cuidado, porque é isso que, de tanta gente ouvir, acaba por moldar as nossas vidas, moldar a vida dos nossos filhos.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Criação de filho é uma coisa muito séria. Falava com um jovem pai ontem, nós temos que entender que nós temos a oportunidade de dar um basta na nossa geração para que a próxima geração seja bendita. Sejam pais, avós, tios, o que quer que seja. As pessoas olham para você como referência. Ser genitor, né? Ser genitor, ser aquele que é o responsável, é muito sério. Nós vamos ter que dar conta disso. Eu tenho que dar exemplo para minha filha, para que quando ela chegar na idade de constituir uma família, ela não procure uma tranqueira, mas ela olhe para mim e fale assim: eu quero alguém como o papai cuida da mamãe. Eu quero ser como a mamãe. A gente tem que dar esse exemplo, não é forçar, a pessoa tem que ter uma opção. Hoje qual é a opção que tem? Pais beberrões, pais ausentes, mães ausentes, e aí a criança ela não sabe para que lado ela vai. E aí ela toma a decisão do quê? Do molde do mundo. Porque nós deixamos. Muitos crentes ainda hoje ficam pensando que Deus está ausente da realidade e que não se importa mais com o mundo que criou. Não. Ele se importa. Você acha que esse dano que teve da tragédia de Brumadinho não estava sendo observado por Deus? Não estou falando de vidas. Vidas é clara a coisa. A destruição ambiental que teve ali. Você acha que não tem nenhum... Deus não está nem aí com tudo que Ele criou, que Ele falou que é bom? Imagina a quantidade de dejeto de purificação de negócios materiais lá dentro da natureza. Imagina isso daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Qual a influência disso naquela região? Gente, é muito sério. Não é 200 pessoas só que morreram, estão desaparecidas, se morreu 7, não é isso. Mas, e a influência depois? Não é só a jogada da bomba em Hiroshima e Nagasaki. É o que vai acontecer depois. Não é a destruição lá daquela usina nuclear na Rússia, lá, Chernobyl. É o que aconteceu depois. Essa influência. As minhas decisões e suas decisões têm esse tipo de influência. Não é coisa momentânea, é só na minha vida. Tem influência. Pensando no dia do julgamento, né, Deus vai... Essas autoridades, né, que tiveram poder nas mãos, um poder grande de influenciar, de fazer algo grande na vida de outras pessoas, da ação delas, e elas fizeram o contrário, né? Às vezes a gente vê o caos na saúde e a pessoa é responsável por aquilo, por fazer que aquilo seja mudado e ela não faz. Você vê na Bíblia Jesus Cristo chamando a atenção de alguém nesse porte? Ou ele vê chamando a atenção no nosso nível solo? Porque ele fala, tinha gente que estava com fome e você não deu de comer, você não visitou. Ele não fala das grandes autoridades, ele fala de mim e de você. Esses homens vão receber julgamento? Vão, mas nós vamos também na mesma medida. Faz diferença. A razão delas ficarem temporariamente impunes é a longanimidade de Deus para com elas. Todavia, essa longanimidade tem um fim. Não porque Deus perca a sua paciência como eu e você, mas porque Ele resolve manifestar a sua justiça em ira. Alguns chamam essa paciência prolongada de misericórdia temporária. E ela acaba. E quando houver o advento do juízo com o posterior inferno, a manifestação da glória de Deus no inferno vai ser tremenda e eu não quero estar lá para ver essa manifestação. Terceiro alvo da longanimidade. O primeiro são aqueles que são filhos, mas ainda não são filhos. Ainda estão num caminho, ainda estão meio que namorando a situação, uma decisão. Essa é a primeira. Segundo, aqueles que não querem, não vão e vão para o inferno. E o terceiro, Deus é paciente com seus filhos, aqueles que já disseram sim. Pastor, mas por que Deus ele é paciente com seus filhos? Porque apesar de nós sabermos o que nós temos que fazer, nós não fazemos. Para quem Deus deveria derramar mais ira? Para aquele que ainda está namorando Deus? Para aquele que não conhece Deus? Ou para aquele que conhece Deus? Imagina se você tira a figura de Cristo do cenário, quem ia tomar mais pancada? A gente. A nós é dado a oportunidade
de ou termos uma família cristã, ou em algum momento termos sido alcançados, de nós podermos aprender, demandar tempo. Isso não procede de nós, mas procede dele. E mesmo assim, nós agimos como nós agimos. Quantas pessoas nós deixamos de manifestar o amor de Deus nessa semana? Mais uma vez, você esqueceu de trazer alimento para a favela. Ai, não deu tempo, pastor, eu esqueci. Legal. Misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque simplesmente ele podia falar assim: você não aprendeu, você não está entendendo? Vou fazer o seguinte, eu vou cortar o mantimento. Ah, você se apoia na sua aposentadoria? Eu vou cortar a sua aposentadoria. E aí manda um homem ou uma mulher de Deus lá e fala assim: olha, você está passando por isso? Porque lembra que toda semana o pastor Paulo fala para você trazer um alimento para dar para a favela e você não traz? Está acontecendo por causa disso. Mas por que ele não faz isso? Porque ele é longânimo. Talvez fosse uma forma de a gente aprender, mas a gente não tem que ensinar Deus, né? Ele sabe da melhor maneira. Os cristãos, a despeito de serem remidos por Cristo, não estão ainda remidos completamente. Nós ainda pecamos. E como Deus nos trata? Como Deus trata as nossas fraquezas? Como Deus trata os nossos fracassos? Porque são fracassos. 2 Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como que Deus nos trata perante os nossos fracassos? Como é que Deus nos trata perante as nossas fraquezas? Aí a longanimidade, ela toma um outro aspecto. Transforma-se em graça. Além de Ele ser longânimo e não te conceder o que você merece, Ele te concede a salvação eterna. Ele fala: filho, vem morar comigo. Mas eu não mereço isso, realmente não merece. Mas mesmo assim eu te concedo. Deus é paciente com os cristãos quando os trata menos rigorosamente do que deveriam ser tratados, como o exemplo que eu dei para vocês agora. Deus os castiga menos do que os seus pecados merecem. Por causa de quem? Jesus Cristo, por causa do sangue dele. Jesus Cristo, ele tomou até a última gota do cálice da ira de Deus. Não sobrou para você. Sabe por isso? Não sobrou ira para você, porque a ira foi nas costas de Cristo, foi no físico de Cristo, foi no emocional de Cristo. Alguém pagou o preço por você. Esdras capítulo 9, verso 13. Esdras, antes de você ler, Esdras, ele, junto com Neemias, eles voltam como líderes no período pós-babilônico, no período pós-cativeiro babilônico, e Esdras começa a meditar sobre tudo o que o povo fez, tudo o que o povo ele estava fazendo. A gente vê a condição de Abacuque mostrando qual que era o relacionamento das pessoas para a Babilônia, mas essa condição é Esther 9,13, tá? E aí a gente vê Esdras, ele questionando: por que Deus é tão bom? Esdras 9:13. Esdras é Antigo Testamento, tá? Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas vitórias, da nossa grande força, vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Esdras, ele olha para tudo que o povo fez, tudo que o povo estava fazendo, e ele fala isso que a Cláudia disse:
E aí finaliza dizendo: Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Como que você vai perceber isso se você não tem um tempo de meditação, talvez no final do dia? Se você não para fazer uma revisão do que você fez, do que aconteceu na sua vida. Não é o desculpa qualquer coisa, Deus, ou obrigado por tudo. Não, é você parar e falar assim: poxa, eu errei aqui, eu devia ter feito tal coisa. Uma pessoa me ligou, aquela que eu falei da ira, mandou uma mensagem para mim assim: olha, pastor, essa semana eu tenho que relatar para você a minha explosão de ira. Ela reconheceu. Você entende que isso é importante para nossa mudança e a nossa transformação? Na verdade, a paciência de Deus com os seus filhos deve ser chamada preferivelmente de misericórdia, porque acaba por suspender a punição. Você não recebe a punição. Você não recebe a punição. Não é que nós temos um aval para fazermos o que a gente quiser. Se você acha que você fez isso, você nunca foi salvo. E talvez você confunda a misericórdia de Deus com a destruição que vai ocorrer com você lá no fim dos tempos. Deus é tão paciente para conosco que nunca mais põe a sua punição sobre nós, porque já foi colocado sobre Cristo. É por isso que Pedro, nós lemos 2 Pedro 3,15, é por isso que Pedro atribui à nossa salvação a paciência de Deus. Nós só somos salvos por causa da sua paciência. Nós temos que aprender e entender que nada que nós fazemos, pastor, de novo, nada que nós podemos fazer interfere na nossa salvação. Nós somos conduzidos pelo bom pastor. Nós simplesmente reagimos às suas ações. Glórias a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque a tua paciência, ela tem excedido. Como Esdras disse, Pai, se nós formos realmente analisar as nossas vidas, nós vamos encontrar pessoas dignas da condenação eterna. Talvez dentro dos nossos padrões morais e sociais, inclusive, nós possamos achar pessoas que são mais merecedoras desta salvação do que nós. Mas nós entendemos, Pai querido, que a tua paciência, ela não é devido à ação humana, mas é algo que precede a criação do mundo, precede a criação dos seres humanos, e é algo que é determinado por Ti, Pai, e que segundo o Teu domínio próprio o Senhor mantém, para que o Teu nome seja glorificado mais e mais, através do nosso crescimento, através do nosso entendimento, através das nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor continue, Pai querido, nos ensinando, através do Teu Espírito, nos convença, nos constranja do pecado, da justiça e do juízo, para que dia após dia nós possamos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Te louvamos nesta manhã, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.